nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia, no livro do profeta Tiago. Livro do profeta Tiago. Glória a Deus. Capítulo 1. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo de número 2. Mas eu gostaria que alguém lesse em voz alta para mim. Meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. Tem alguma tradução diferente da dela? Profeta Tiago, capítulo 1, versículo 2. A Bíblia vai dizer em outras traduções assim, tende por grande alegria passardes por provações. Numa outra tradução. Eu gosto dessa. Tende grande alegria passardes por grandes provações. Amém? E aí o versículo 2 ele dá continuidade ao 3, que diz assim: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Em outra tradução vai dizer perseverança. Amém? Amém. Aleluia. Tenha, porém, a paciência, ou seja, a perseverança, a sua obra perfeita. Em outras palavras, a perseverança, ela produz em nós uma obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem lhes faltar coisa alguma. Sua tradução está muito diferente, hein, Gabi? Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. É verdade. Amém. Amém. Nós vamos destrinchar esse negócio para a gente entender o que Deus quer falar conosco aqui. Amém. Feche seus olhos por um momento. Eu te peço nessa noite para dar liberdade ao Espírito Santo. Deus quer falar conosco aqui de maneira muito profunda. E eu creio que você não vai sair daqui do mesmo jeito que você chegou. Amém? Vamos lá. Pai, nós te rogamos que o Senhor nessa noite nos dê mais uma vez total discernimento daquilo que é o propósito do Senhor aqui nessa noite. O Senhor nos trouxe aqui por um motivo. E eu posso ser bem sincero com o Senhor, eu sei que o motivo pelo qual nós estamos aqui é maior do que nós. Porque tudo que o Senhor nos dá, o Senhor nos pede, é maior do que nós. Então nessa noite, fortalece-nos. Porque eu sei que essa mensagem é uma mensagem de fortalecimento também. Ó Deus, mediante talvez a tudo aquilo que tem sido bombardeado essa semana na vida dos meus irmãos e na minha. Eu te agradeço por todo o cuidado do Senhor desde já. E em nome de Jesus, que o Senhor cumpra aqui o teu propósito. Coloque diante do Senhor minha vida. Amém. Pode se assentar. Irmãos, eu quero destrinchar isso aqui de uma maneira simples e objetiva nessa noite. Para começar, o texto vai dizer o seguinte: alegre-se nas tribulações ou provações. O profeta Tiago nos convida a nos alegrar na prova. Quem que fica alegre na prova? Por favor, seja bem sincero. Mas o profeta vai dizer:
primeiro alegria em ser provados. A gente sabe que quando a provação vem, a maioria das nossas atitudes é nos sucumbir, nos fechar e entristecer, sim ou não? A gente começa a olhar e falar assim: meu Deus, o que está acontecendo? Que está tudo parecendo que o terremoto está sendo vindo, parece que a guerra está lá do outro lado, mas está aqui também, porque o negócio aqui é bomba para todo lado. Porém, a Bíblia está dizendo, e o profeta vai nos relatar acerca de Deus, que ele está dizendo que em Deus, quando vier a provação, se alegre, não se entristeça. Ele então vai explicar por quê, porque quando eu me alegro na provação, ela produz uma coisa que se chama perseverança. Amém? Amém. Quando a provação chegar e você se entristecer, com certeza a tendência é você pôr um pé no freio e parar. Mas quando a provação vier e você se alegrar com ela, a tendência é a provação, junto com a alegria, produzir em você o quê? Perseverança. E quem persevera não fica parado. Se nós perseverarmos, nós não ficamos parados. E é isso que o profeta Tiago vai trazer para nós como uma mensagem central. Provação é motivo de alegria e produz perseverança. Amém? Se eu ficar alegre com a provação e ela conseguir produzir em mim perseverança, isso vai gerar uma ação de Deus completa na minha vida. É o que o texto está dizendo. Quando a Aline leu a minha ação completa, está dizendo, quando eu persevero, eu dou liberdade para Deus agir no meu interior de maneira completa. Então eu só vou ser completo se na provação eu me alegrar e conseguir perseverar. Não tem como ser completo se não for perseverando no dia da angústia. Nós só conseguimos ser completos quando a dificuldade vem e nós conseguimos passar por ela e nos alegrar em Deus. Como diz o hino, não é porque tudo me vai bem, mas porque eu tenho ao meu Senhor, então por isso eu me alegro, eu canto, eu jubilo na presença dele. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então, a aprovação com alegria produz perseverança, e a perseverança me completa e nos torna maduros e íntegros. O poder da perseverança é produzir pessoas maduras e íntegras. E não tem como ser maduro e íntegro se eu não romper a barreira da perseverança. Então eu vou percebendo que o que Tiago fala em 3 versículos é uma tradução para a vida inteira de como Deus enxerga o crescimento na minha vida e na sua. Amém? Amém. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, esse vai ganhar a vida eterna, terá uma coroa e estará comigo no paraíso. Amém? Mas o que é perseverar até o fim? É ser maduro, é ser completo, é passar pelo processo, e perseverando, e fazendo, e construindo, e não parar de forma nenhuma por circunstância alguma. Aleluia! Então a perseverança é a ação completa de Deus, ela libera a ação de Deus, nós damos liberdade do Senhor para que nós nos tornemos maduros e íntegros. E quando acontecer da gente ser maduro e íntegro por causa da alegria na provação e da perseverança que produz a completude de Deus, aí a Bíblia vai dizer: então nada te faltará. Aí eu lembro do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada. Só que como que nada me falta? Quando eu entendo a aprovação, aí eu vou entender por que ao ser batizado e cheio do Espírito Santo, Jesus é levado ao deserto para ser tentado.
Por que ao receber um sonho profético como José, ao invés dele viver a promessa de Deus e viver o sonho que ele teve, ele vai ser jogado numa cisterna, vendido pelos irmãos e vai ser excluído do seu seio familiar? Parte do processo. Então é mais uma vez entender que o processo não te mata, o processo veio para te amadurecer e te tornar alguém maduro e íntegro. Se eu fosse você no seu lugar agora, eu abri um sorriso e diria para Deus assim: muito obrigado, porque o Senhor está me fazendo alguém melhor todo dia. Esse é o objetivo das provações. Aleluia. A Bíblia vai nos declarar que nada vai nos faltar uma vez que vivemos isso aqui. Irmãos, nós lemos 2 versículos. Aqui está a sua vida inteira e tudo que você pode viver em 2 versículos, e todo o caminho de Deus e como Ele vai fazer. Então eu não preciso estender, eu não preciso pregar muito, eu quero que só você guarde isso. Eu preciso que você guarde que a aprovação tem que trazer alegria para o seu coração. Transforma isso. O dia difícil é só uma porta que você precisa abrir para poder viver um algo mais de Deus amanhã. Então Deus te colocou uma porta mais difícil hoje, porque o dia de amanhã, a sua maturidade, sua integridade e aquilo que Deus está te dando, está liberando para você, é algo maior do que aquilo que você encontrou ontem na sua vida. Existe um propósito em todas as provações, amém? Amém. Aleluia. Então vamos lá, destrinchando. Só nos tornamos maduros e íntegros na perseverança. Eu quero ser alguém maduro, persevera. Eu quero ser alguém melhor, não desiste. Continua. Eu quero ser usado por Deus, persevera, você está no caminho. E quando a porta da dificuldade vier, e quando Deus te colocar numa prova para orar para alguém, e quando Deus te chamar para poder ir na casa do vizinho falar de Deus, e quando você achar que não está preparado, aí é que você tem que ir mesmo. Porque é nesse dia que Deus vai falar: eu vou romper essa porta, é hoje, na sua vida, e nunca mais você vai ser da mesma forma. Glória a Deus. Aleluia. Eu me lembro da primeira vez que fui orar para uma pessoa e que eu tinha certeza absoluta que ia ficar possessa na minha frente. Algo dentro de mim, no meu espírito, dizia para mim assim: é hoje. Sabe aquela cena de filme de terror, meia-noite, para lá, você chega numa casa, alguém está deitado e diz que está passando mal, aí você vai lá com a mão e orar, e quando de repente você vai, põe a mão e começa a orar, aí você vê um homem deitado que parecia estar dormindo, rosnar igual um cachorro. Você, foi eu. E eu, quando era mais novo, gostava de um filme de terror meio assombrado. Aí eu falei: só falta virar a cabeça que agora aí eu vou pronto, acho que eu saio correndo. Mas eu falei naquela hora com as pernas bambas: Jesus, o Senhor me trouxe aqui, não foi? Então faz a obra, porque o vaso aqui é de barro. E naquele mesmo momento eu senti uma coisa, uma autoridade vindo de cima para baixo, que queimou dentro do meu peito. E se a voz daquele não tinha mudado, a minha também mudou na hora, porque eu olhei para aquele negócio e falei: você vai sair agora. Aqui não é o seu lugar, essa casa não vai, você não vai ter lugar aqui mais. E para a glória de Deus, a libertação aconteceu. Mas como eu volto a dizer o que eu disse domingo: libertação não é expulsar demônio, é cuidar da alma. Aleluia. Então, voltando para o contexto, nós só nos tornamos maduros e íntegros quando nós perseveramos. Segundo ponto: e só persevera aquele que por
provação não vier, irmão? Senhor, me ensina a perseverar. Toma a prova. Quem está orando pedindo a Deus para ensinar a perseverar? Pode ter certeza que a prova vai vir para você perseverar, porque não tem outra forma de perseverar senão na provação. Mas a Bíblia diz: alegrai-vos nas provações. Em algumas traduções vai piorar um pouquinho: alegrai-vos nas tribulações. Aí na tradução que a Letinha compartilhou, alegrai-vos nas tentações. No cair dizem tentações, ou seja, está falando de cair na tentação de pecado? Não, está falando alegrai-vos quando as tentações vierem e vocês sentirem que não vão dar conta. Alegrai-vos nelas, porque o Senhor é aquele que sustenta a sua vida. Ele está te amadurecendo, Ele está moldando o seu caráter, Ele está fazendo você se tornar alguém maduro e íntegro. Então nós não nos tornamos isso que a Bíblia está dizendo porque a gente é bom, não, porque a gente é bonzinho. A gente se torna isso à medida que o tempo com Deus vai passando, porque a gente aprendeu a perseverar no meio da tribulação e Deus está amadurecendo, forjando Ele em nós como filhos de Deus. Então se alegre nos dias difíceis. Glória a Deus. Se alegre nos dias difíceis da sua vida. Terceiro, passemos por provações com alegria e fé inabalável, para que nada nos falte. Quando no meio da tribulação você persevera com alegria e fé, nada vai te faltar. Glória a Deus. Nada te falta. Aleluia. Aleluia. Quer que eu provo? O Salmo 23 vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí ele fala de pastos verdejantes, águas tranquilas por amor ao seu nome, não é isso? Aí depois ele fala de vale de sombra da morte. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Não, é porque Jesus, quando veio, encontra com a gente aonde? Aonde foi o primeiro lugar que ficou? No pasto. Foi ou não foi? Ele encontra a gente no pasto, passa pelas águas, passa pelo vale, e depois ele encontra a gente aonde? Na mesa, porque ele vai dizer que eu habite na casa do Senhor todos os dias, e que a bondade e a misericórdia me sigam todos os dias na minha vida, para que eu possa habitar na casa do Senhor para sempre. Deixa eu te contar um detalhe. Ele primeiro te encontra no pasto, te dá a mão, passa no pasto, passa nas águas tranquilas para você nascer de novo, passa pelo vale para você entender o que é maturidade e integridade, e depois se assenta contigo na mesa para gerar crescimento e te mostrar que Ele é Deus na sua vida. Deu para entender o processo? O Salmo 23 é exatamente isso. É o processo do crescimento de um filho que entendeu que o processo não é para sucumbir ou matar, mas é para que nada te falte na sua vida. Nada vai faltar. Porque onde tem fé e maturidade, onde tem fé e perseverança, onde as pessoas entenderam como passar por provações, não vai faltar nada para você chegar no cumprimento do seu propósito. Deus vai preparar tudo para você viver o seu propósito. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que quando Jesus volta com os discípulos, ele pergunta: os discípulos voltaram e encontraram com Jesus depois de serem enviados. E aí a Bíblia vai dizer que quando eles voltaram, Jesus pergunta para todos eles assim: porventura lhes faltou alguma coisa? E todos unanimemente vão responder: nada nos faltou. Por muito tempo eu perguntei por que nada faltou para eles. Porque eles estavam dentro de uma provação, sendo amadurecidos, sendo forjados os seus
o caráter de cada um deles, e então perseverando naquilo que era o propósito, nada faltou para eles, porque Deus era com eles. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quando Deus quer atrair sua fé, Ele usa o processo. Processo é para crescer sua fé. Processo é para estabelecer fé na sua vida. Então, quando Deus quer usar a sua fé, Ele faz você passar por processo. Amém? Glória a Deus. Agora, quando Ele quer atrair você para Ele, é diferente. Ele vai usar a dor do processo. Quando Ele quer edificar sua fé, Ele usa só o processo. Mas quando Ele quer trazer você para mais perto dele, Ele usa a dor do processo. Você já notou o tanto que a dor aproxima a gente de Deus? Passa alguém na rua xingando até a 5ª geração. De repente, toma um tombo e cai. Primeiro vai xingar, mas se machucar de forma grave, qual que é a primeira frase que sai da boca? Ai, meu Deus. Qual que é a primeira frase que você usa quando a coisa fica feia? Deus tem misericórdia de mim. Não é assim? A gente lembra dele na hora. Você pode estar fazendo o que for, você vai lembrar dele na hora. O grande detalhe é que Deus usa a fé no processo e usa a dor para aproximação. Então, quando eu entendo isso, eu vou entender o que eu preciso enxergar, o panorama de Deus aqui, para eu sair daqui abençoado junto com você. A Bíblia diz que nós não vivemos pela vista, e sim pela fé, amém? Amém, Jesus. A vista fala do que nós vemos. A visão de Deus vai falar de quê? Do que nós cremos. Seus olhos falam do que você vê, mas a sua visão de vida e de mundo, de vida com Deus, vai falar do que você acredita. É diferente de enxergar com os olhos e é enxergar pela fé com seu coração. É o quanto você acredita que não é